Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 2 e onde estamos tratando sobre PGR da NR1, GRO, PGR. E a proposta é passar para vocês como vocês elaboram o GRO para então migrar na consolidação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E na aula 1, se você não assistiu, é bom você voltar nela, vai entrar lá em GRO, PGR, e você vai poder acompanhar as aulas. Lá tem a sequência. Então a aula 1, nós tratamos aí a respeito da matriz de análise de perigos e riscos, né, do item da ISO 45001. E agora, continuando, eu vou demonstrar para vocês a questão relacionada à avaliação de risco. Na aula anterior nós vimos quesitos sobre perigos, que é diferente de risco, sendo que o risco ele está associado à energia que nós reconhecemos nos processos, as energias, o poder dessa energia, quão poderosa determinadas energias, que em virtude essa carga dessa energia, ela pode causar lesões, portanto elas são perigosas e por não ter nenhum controle é chamado de perigos. E agora nós vamos fazer a avaliação de risco, que está associado exatamente à necessidade de exposição de pessoas, né? Onde pessoas precisarão entrar em contato com essas fontes de energias perigosas. E a avaliação de risco, vamos levar em consideração 3 variáveis importantes para efeito da gente confeccionar um gerenciamento de risco ocupacional. Então vamos lá. Vamos ver a questão da gravidade, da probabilidade e do critério de riscos. Através do cruzamento dessas 3 informações, que elas fazem parte da matriz de probabilidade, matriz de danos, né? Nós vamos conseguir extrair aqui os conceitos de gravidade, probabilidade e chegar num nível de risco que está tratando dentro da NR1. Então veja bem, primeiramente, olhar a gravidade. A gravidade nós temos que cruzar ela com relação ao quê? Com relação ao perigo. E o nosso perigo aqui, ele está associado à atividade que é a descarga de caminhão na moega. Para quem não conhece a moega é um buraco que tem no chão, geralmente de algumas empresas, que tem que fazer o transbordo de caminhão carroceria ou caminhão basculante, que vai jogar os produtos dentro desse local, que vai ser transportado por correia transportadores ou elevadores. E aí essa é a atividade, uma situação rotineira, o perigo é acidente. E esse conceito de acidente que eu estou tratando aqui é o conceito genérico de acidente que a gente já conhece, que está tratado na portaria 25, que fala sobre risco de acidente, risco ergonômico, risco físico, risco químico, risco biológico, assim por diante. E quando a gente vai falar de gravidade, nós estamos vendo a gravidade com relação ao quê? Com relação ao dano que esse perigo pode trazer em termos de lesão. Então, como eu considerei aqui que numa situação de acidente com descarga de caminhão na moega pode acontecer morte, a gente vai pegar sempre o máximo de potencial de dano. Então, morte, nós vamos tratar isso como extremamente prejudicial, tá? Para efeito de gravidade, nós temos levemente prejudicial e extremamente prejudicial. Então, extremamente prejudicial, e a nossa primeira análise aqui, o quesito gravidade. Tá, achamos a gravidade, é extremamente prejudicial, esse perigo é extremamente prejudicial. E o que fazer então? Agora nós precisamos avaliar a questão do gerenciamento. Precisamos ver que o gerenciamento existente é o processo de controle que está estabelecido dentro também da NR1. A NR9 também trazia os conceitos chamados sobre medidas de controle, e a gente precisa ver isso, o gerenciamento, o processo para mitigar
essa gravidade. E aí nós vamos ver isso em termos de probabilidade. Ou seja, se nós tomarmos alguns controles, se a gente implantar algumas medidas, essa gravidade ainda terá o mesmo potencial de dano, esse perigo ainda tem o mesmo potencial de ferimento. Vamos ver então como é que funciona isso. Como nós identificamos aqui, que o dano, nós temos morte, e o gerenciamento que nós colocamos, que é um EPC, ou seja, operação remota. Logo, nós identificamos que a operação com esse caminhão, que está próximo a um buraco, vamos chamar assim, né, que é uma caixa grande de expedição onde vai fazer o transbordo dos produtos, e esse buraco pode vir desmoronar, e aí o motorista pode vir a cair dentro desse buraco, e as demais pessoas envolvidas no processo pode vir ser vitimado fatalmente. E aí nós criamos um gerenciamento que esse processo ele deve ser feito através de operação remota, ou seja, com joystick. Então o motorista vai chegar, parar o caminhão próximo à moega e vai continuar a chegada dele até o transbordo através de joystick. Logo ele estará numa distância de segurança. Então ele está isento da probabilidade de, se houver um desmoronamento daquela caixa, daquela contenção, ele ser vítima de um acidente. Com isso nós conseguimos fazer o quê? Conseguimos criar uma medida eficaz de controle de risco. Logo a probabilidade aqui, se não tivesse essa medida, ela seria uma probabilidade média ou alta. Ela passa a ser uma probabilidade baixa. Logo, se ela é uma probabilidade baixa, significa que de extremamente prejudicial e baixo a probabilidade, nós vamos ter um conceito que é chamado aqui, no critério de risco, nós temos o 5, o nível 5 é trivial, ou seja, se houver uma classificação 5 que nós extraímos aqui é trivial, ou seja, não tem nenhum risco. Se for 4 é admissível, se for 3 é moderado, se for 2 é substancial, e se for 1, o conceito for 1, ele é considerado intolerável. Então veja bem, como nós temos uma situação extremamente prejudicial e uma probabilidade baixa, ou seja, a gravidade nós temos no máximo e a probabilidade nós temos no mínimo. Então nós temos uma situação para esse evento, esse cruzamento aqui, uma categoria de nível admissível, tá? Então ele vai ser admissível através dessa categoria, esse enquadramento no risco admissível, estabelecer então uma prioridade. Se ele está no nível 4, nós vamos estabelecer agora uma prioridade. Para efeito do que? Para efeito de plano de ação. É uma prioridade de nível 4. Se é nível 4, de acordo com as prioridades do plano de ação, o nível 4 nós temos uma situação admissível. Não precisamos fazer um controle. Olha como fica importante entender isso. Eu não preciso jogar no plano de ação nenhuma melhoria para essa condição desse gerenciamento. Por quê? Porque a avaliação de risco expor o trabalhador a essa atividade é totalmente admissível. Eu só precisamos fazer o quê? Gerenciar que não haja mudança nessa barreira de gerenciamento existente. Vai permanecer esse gerenciamento. Através disso a gente já consegue fazer então o que? No plano de ação nós não vamos constar nenhuma ação para esse sentido. E essas informações que nós acabamos de extrair aqui, ela vai para um inventário de risco.
que é um outro formulário que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai inventariar. Aí vai nascer a descrição de atividade desse profissional que vai estar fazendo esse transbordo através de caminhão, a operação e o grupo similar de exposição, tudo que está constando na NR1. Nós vamos conhecer outro formulário, mas nós vamos, antes de passar para isso, fazer mais algumas análises em termos de análise de perigos e nível de risco, para entender como que a gente faz um GRO bem consistente para a gente conseguir ter uma base sólida para o PGR, beleza?